Programa Visão Espírita. Apoio. Livraria Espírita Guilom Ribeiro. América Chaves Seguros. E Precision Hospitalar, distribuidora de medicamentos. O programa Visão Espírita pede licença para entrar no seu lar e levar-lhe uma mensagem de fé, de otimismo e de esperança. O programa Visão Espírita tem a grata alegria de receber o médium, psicógrafo, companheiro, trabalhador da causa, diretor de um instituto, um abnegado do Evangelho, Júlio Carvalho. Seja bem-vindo, Júlio. Obrigado, é um prazer estar aqui novamente com vocês, no dia da independência, um feriado, e é um prazer imenso estar aqui para a gente desenvolver esse trabalho novamente em Ribeirão Preto. Júlio, provavelmente temos alguns telespectadores que estão conhecendo o Júlio Carvalho pela primeira vez na televisão, pela primeira vez pelo canal do YouTube, do Visão Espírita. Fala um pouquinho, quem é o Júlio, como esse trabalho do Júlio começou? A gente começou há 18 anos atrás, depois de uma infância, uma pré-adolescência de uma mediunidade muito ostensiva, uma família que não compreendia essa mediunidade. E em 2001, quando eu comecei o trabalho, na Casa Espírita na Zona Rural, no Centro Espírita da Cachoeira, da região da Cachoeira, mas chama-se Centro Espírita João Cândido de Moraes. Minas Gerais. Minas Gerais, no município de Pratinha. E de lá para cá a gente tem desenvolvido inúmeros trabalhos em equipe, né? É bom ressaltar isso, quando você posta, por exemplo, uma coisa sobre a instituição ou sobre o trabalho, o pessoal, de certa forma, te glorifica, mas o que não deve ser feito. Mas é uma equipe toda, são inúmeros, centenas de trabalhadores por trás desse trabalho. Júlio, o que tornou-se conhecido no Brasil todo é o trabalho de psicografia. Nós tivemos médiuns, né, que desenvolveram essa atividade e que você agora desenvolve a psicografia com o tema Cartas Consoladoras. Por que Cartas Consoladoras? Qual é a proposta? O que te moveu ou quem moveu para que esse trabalho evoluísse e se desenvolvesse? A denominação Cartas Consoladoras é justamente porque a carta, né, que baseada-se no espiritismo de Kardec, né, no verdadeiro espiritismo, criaram-se vários espiritismos, e, na verdade não existe vários espiritismos, mas assim, baseando-se em Kardec, a doutrina espírita é unicamente consoladora. Então tudo que sai dela é consolador. Pode parecer pretensão falarmos que somos fidelíssimos a Kardec, mas a intenção é essa. É tratar a mediunidade santamente, é tratar o trabalho com seriedade. E essas cartas, então, têm o intuito de consolar. Então, possam ser que venham de mentores ou de espíritos familiares, a intenção é levar esse trabalho para consolar corações que estejam desesperados. Então, a partir daí, o próprio público começou, eu vou nas cartas consoladoras, porque me consola ouvir que seja o mentor dando um conselho, que seja o filho que escreve, o pai, o avô, né? Porque existe uma generalidade de psicografias de filhos para pais, para mães, mas na verdade o trabalho envolve muito mais do que isso, né? Envolve um despertar também para a pessoa que está perdida na vida, que quer tão simplesmente um conselho, e que isso vem através de cartas. Júlio, nós espíritas, né, somos aqueles que defendem que a vida continua, que vivemos outras vidas, vivemos essa e viveremos outras, e temos um intercâmbio entre o mundo corpóreo e o mundo incorpóreo, entre os espíritos encarnados e desencarnados. A mediunidade de Cartas Consoladoras faz com que você se aproxime de mentores, mas também te aproxima de outros desafios. Quais são os desafios que o médium Júlio enfrenta e tem enfrentado? Eu considero a fala do Chico importante nisso, porque o Chico falava que o maior problema do médium é ele mesmo. Quando a gente olha para a história do Chico, quando eu li
sobre o Chico, eu procurei me informar muito, porque graças a Deus, quando eu cheguei no trabalho, já com a mediunidade assim, muito ostensiva, eu desenvolvia isso na escola, então eu fui muito bem recepcionado por pessoas sérias. E sempre falava para mim, olha, é uma tarefa difícil, não é fácil. Eu pensava assim, mas será que é tão assim? O povo coloca dificuldade, será que não é a resistência deles, ou o ponto de vista deles? E quando eu fui ler Chico, de verdade, não os textos bajuladores referentes ao Chico, quando eu fui conhecer o Chico, eu vi assim que eram todos os dias desafios para ele. Muitos desafios. Chico era um líder, né, que tão simplesmente queria divulgar um trabalho de amor e que frequentemente estava estampado em jornais que difamavam ele mesmo. Então, quando eu vi aquilo, eu pensava assim, mas será que vai ser assim? São tempos modernos. E tem uma fala do Chico, em que ele fala assim que ele tinha muita compaixão dos médios que viriam em tempos atuais, porque o movimento espírita quase não tem nada de bom, de confortante a oferecer. Então, simplesmente crítica. A gente atravessa um momento difícil no país, no mundo inteiro, de uma crítica de perseguições inúmeras. Mas esses desafios, eles estão dados a qualquer criatura que queira fazer algo. Né? Se você é um músico, você vai ter um público que agrada e desagrada. Se você é um filósofo, você vai ter também o mesmo público que agrada e desagrada. Então eu acho que o maior desafio do médium, em todos os tempos, vai ser a sua aceitação diante daquilo que ele tem que atravessar. Porque a consequência de um trabalho, do trabalho que você vai fazer, principalmente no bem, é impossível você tentar acender uma luz sem incomodar as trevas. Qualquer casa espírita, qualquer médium iniciante, a gente vê hoje muito as pessoas sem esperança. A gente está em setembro, né? Um mês que falamos sobre o Setembro Amarelo e tudo, e sobre a prevenção do suicídio, e é um mundo sem esperança. As pessoas, elas ofertam palavras duras às outras. Então, assim, o espiritismo talvez tenha se perdido em alguns espíritos, porque ele não se perde na essência, mas assim, eu mesmo quando criança, meu pai saía comigo para buscar ajuda nos centros espíritas, e a única coisa que ele ouvia era um não. Não tem como te ajudar. Eu não lembro que tomei um passe sequer numa casa espírita quando eu tinha lá os meus 7 anos, 8 anos de idade, com a mediunidade extremamente extensiva, meu pai desesperado sem saber o que fazia, e a gente sempre tomava um não. Então acho que hoje você tem a oportunidade de, num mundo sem esperança, trabalhar isso. E então o maior problema da criatura é ela ser orientada que a conexão é entre ela e Deus. O resto é secundário. Amareis a Deus sobre todas as coisas, e o próximo como a si mesmo. Então, o primeiro dos ensinamentos que deveriam ser colocados em prática. Então, acho que a gente tem que lembrar que toda a vida, toda a tarefa, não só a mediúnica, o maior desafio sempre será nós com nós mesmos. Uma questão muito pessoal, de encarar os desafios, de você saber perder, de você saber ganhar, de você estar numa condição hoje e outra amanhã. Então, você encarar esses desafios e manter a fé. Então, eu não considero que existam outros problemas, porque outros problemas sempre virão. Basta você estar encarnado para você estar doente, basta você estar encarnado para você ter que conviver, e basta conviver para você encontrar problemas nas pessoas. Então, é a questão íntima, pessoal de cada um. O Chico, ele conseguiu atravessar todos esses problemas. Eu fico pensando muito no Chico, porque ele tem que ser uma referência para médium, não tem outra referência. É tão positiva quanto a de Chico, porque é uma referência muito positiva de alguém que completou sua tarefa com êxito e que deixou um legado de amor. O que o Chico teve de bom durante a encarnação dele? A não ser consolar. Porque se você for olhar fatores da vida, o Chico, ele tinha uma saúde extremamente frágil, ele foi uma figura extremamente perseguida até os últimos dias de sua vida física. O Chico teve problemas todos os dias, incompreensões, perseguições, calúnias, difamações
E assim foi durante todo o seu processo. Então, eu acho que o maior problema que ele teve foi ele aceitar isso. A gente vê isso na obra, né? As Vidas de Chico Xavier, de Marcelo Souto Maior, quando você vê um Chico que estava frustrado, cansado. Marcelo Souto Maior ainda fala que em 1944 o Chico parecia estar capotando, cansado. Era um Chico jovem ainda que esperava alguma coisa da vida, né? Quando ele conversa com Emmanuel, você vai chegar ao 100º livro. E se eu não quiser? Se você não quiser, a gente pode desencarnar você. E, então, assim, Confortável, né? Isso. Ele queria tocar piano, o Emmanuel não deixou, não tem tempo para isso. É uma disciplina, uma dedicação muito intensa. Mas você viu um Chico que só realmente conseguiu brilhar de verdade, que conseguiu encaixar-se depois de anos, depois de um tempo em que ele viu que a tarefa dele era de amor, era de se doar, era de ter a vida desapropriada em prol do próximo. Então, o maior problema é a gente encarar a nossa tarefa na Terra. Quando a gente não encara, a gente vai viver sempre em conflito. Resignação, resiliência, renúncia, persistência, paciência, né? Perseverança, determinação são características que se exige do médium, né? E de um médium como o Júlio, que hoje é uma figura pública, né? O Júlio é uma pessoa do movimento espírita, do meio espírita, mas é do Brasil, de Minas, de São Paulo, do Rio. Então você se tornou uma pessoa pública. Quem é público está mais exposto. Se está mais exposto, sofre mais por conta da exposição. Mas o que nós queremos que o telespectador saiba é quanto tempo, quantas horas o Júlio dedica do Júlio para o trabalho do Júlio. Porque o Júlio acabou de considerar o desafio da vivência. Então, quantas horas o Júlio dedica para o trabalho do Júlio? Olha, os últimos tempos para mim têm sido de grande aprendizado, porque por mais que se torne uma figura pública, né, eu ainda não me considero, sabe? Assim, eu tentei deixar que a vida seguisse seu curso normal. Eu vi muitas vezes e até tive muitas pessoas que se afastaram porque elas queriam me modelar uma outra forma. Então, de repente, eu venho para um programa, mas você não vai com a roupa melhor? Não, porque acho que eu que tenho que ir melhor. E eu tive muito desafio na minha vida. Assim, com 12 anos, meu pai mudou para a roça e muito motivado às questões mediúnicas minha e do meu irmão, que era um problema em 97. Um mês antes de completar 13 anos, a gente mudou para a roça. E ali eu comecei a trabalhar na roça, colhendo pimentas. Então, assim, era um trabalho extremamente agressivo, né? Hoje tem todo um cuidado para uma criança dessa idade não trabalhar e dedicar-se aos estudos. E naquela época, quase que o estudo era uma coisa secundária. Se você quisesse estudar, você tinha que estudar à noite. Então, na nossa região, quando eu cheguei aos 13 para 14 anos, eu comecei a estudar à noite, porque o município entendia que atrairia mais para a escola essa faixa por causa do trabalho árduo na roça. Então foi assim, eu sempre fiz trabalho assim de muita dificuldade, ir para a roça, para o trabalho, e isso ajudou o trabalho do Júlio, da pessoa Júlio. Isso foi muito importante para mim. Olha, para você ver, eu dormia pouquíssimo, porque eu tinha que chegar da escola à noite, mais ou menos 11 horas da noite, e sob a luz de lamparina fazer as atividades da escola do dia seguinte, que tinham sido passadas, porque no outro dia eu não teria tempo, eu teria que acordar cedo para trabalhar e seguir aquele curso. Eu andava 4 quilômetros para pegar a Kombi para ir para a escola. E assim como descia também de noite, e meus espíritos para voltar para casa. Eles iam batendo um papo com você Isso. até chegar em casa. E aí, isso ajudou muito a formação. E eu nunca quis mudar isso, né? Todo mundo que me acompanha sabe que eu trabalho ainda na roça, continuo com o mesmo estilo de vida. Sempre trabalhei para mim, sempre com muita dificuldade. E essas dificuldades, ao mesmo tempo, me ensinaram muita coisa. Então, tem 2 trabalhos aí. Esse trabalho
né, de ter que hoje se levantar cedo e ir atrás do pão, porque você se tornou um médium e mediunidade não é profissão, né? E ao mesmo tempo os desafios de conciliar tempos. A minha vida é extremamente corrida. Para chegar aqui hoje, eu encarei uma viagem de madrugada, porque eu tinha um compromisso à noite profissional. Hoje, né, eu trabalho com a área gastronômica, eu trabalho com derivados de leite na É região. importante que o nosso telespectador saiba, por favor, você trabalha com leite, você produz queijos. Produz queijo, Queijo derivados de leite. queijo de tipo, eu não conheço, me explica porque eu sou leigo no assunto. Queijo da tipo Queijo canastra, queijo canastra. que é um queijo específico da região da E Canastra. pelo que nós ficamos sabendo, um queijo premiado. Premiado. Eu acho Eu que tenho é importante que o nosso telespectador saiba que o Júlio trabalha, faz queijo, e o queijo é premiado, que dá. Sim. E hoje, graças a Deus, parte do queijo é doado para a instituição. E eu fiquei sabendo que parte do seu queijo está sendo vendido aqui em Ribeirão. Sim. E pelo que eu sei, o que chega vai embora. Vai embora. É um queijo muito bom, modéstia à parte. Então, tem todo esse trabalho, e esse trabalho também me ensinou muito moralmente. Porque a mediunidade, hoje, o médium, ele vira uma figura rapidinho. As redes sociais permitem isso. As pessoas estão desesperadas. E sempre a nossa intenção foi o trabalho com amor, e não em nenhum tipo de outro interesse. A instituição que fundamos, por exemplo, criou-se um grupo de alojamentos, e que desde o início não cobraremos nenhuma taxa de alimentação básica e nem taxa de alojamento das pessoas. Nós estamos na tarefa justamente por amor à causa, né? Assim como a instituição também conseguiu entrar no mundo em que não é um mundo só de mediunidade. A mediunidade uma hora acaba, uma hora o médium vai embora, uma hora eu posso perder a mediunidade. Ninguém sabe o dia de amanhã. Nós somos seres que estamos prestes a cair ou aumentar a cota de trabalho ou até mesmo interromper. O Chico interrompeu seus trabalhos antes de desencarnar. Ivone Amaral Pereira, chega um momento em que os mentores, o Charles mesmo, Bezerra, orientou ela que ela deveria já parar. Então, assim, a mediunidade é tão simplesmente um complemento, porque o trabalho que se tornou o Instituto hoje... Digo para o telespectador o nome do Instituto, a página, porque é importante que o nosso tempo de papo, ele nos limita, mas é Instituto Espírita Do Amor. Do Amor. Instituto Espírita do Amor fica em? Ele fica hoje na zona rural, na beira da rodovia, entre Ibiá e Pratinha, a 8 quilômetros da BR-262, no Alto Paranaíba. Alto Paranaíba. Então lá você recebe, qual é a área, quais são as atividades que acontecem regularmente. Fora as caravanas que eu sei, que dia 10 agora eu li, porque eu acompanho o Instituto, eu estou inscrito. Eu estou inscrito. O Instituto, além do trabalho espiritual que faz, né, o trabalho com as cartas, que na minha visão é só um detalhe. Como eu falei, a mediunidade, uma hora eu não vou estar lá mais, uma hora eu desencarno, mas tem um trabalho muito grande com a assistência social. Vai demorar, viu? Preciso te avisar isso. Vai demorar muito, né? Vai muito. Eu espero que não. Eu tenho que dizer para você que vai. A tarefa é grande. Eu sou seguidor fiel de Eurípides Barçanufo. E sempre, quando eu conheci ele com minha adolescência, eu falei assim, eu quero desencarnar com 38. Né? E como hoje eu estou com 35, então... Ele pediu para te avisar que é para você multiplicar por 2,5. 2,5. Mas o Instituto hoje faz o trabalho de estudo das obras básicas, faz o trabalho de passe, da psicografia, muitas palestras edificantes, toda semana tem, e um final de semana por mês estendido, sexta, sábado, domingo. Além disso, o Instituto tem um trabalho que é reconhecido pelos meios competentes jurídicos de assistência. Hoje atendemos 12 regiões, de Araxá até Córrego Danta, escolas em situação difícil e pessoas com vulnerabilidade social, ou seja, não temos uma linha específica de atendimento, não atendemos só crianças abandonadas, não atendemos só idosos. Inclusive lá na instituição, eu tenho lá 4 venezuelanos que moram lá, 5 na verdade, e estou com a guarda de 5 crianças. Você tem a guarda de 5
crianças. 5 crianças. Né? Elas moram no Instituto. Moram no Instituto. Estudam em Pratinha. Estudam em Tobati, que é uma cidadezinha, um distrito próximo a... Frequentam a escola. Frequentam e estão sob sua responsabilidade direta. Sob minha tutela. Fora isso, a gente tem outros 48 internos atualmente. 48 internos. Eles moram lá. Moram lá. Almoçam, jantam, tomam café da manhã lá no Instituto. É rotativo esse número, então amanhã possa ser que diminua ou aumente. Porque eu faço um trabalho desde quando eu comecei com moradores de rua. E hoje, antigamente... Que você os leva no seu carro. Exatamente. Você é chamado na cidade, pelo que nós sabemos, você não vai com o carro do Instituto, você vai com o carro do Júlio, coloca eles no carro do Júlio e leva para o Instituto. Exatamente. É isso? Entendi. Diante da aceitação deles, porque a diferença social de 18 anos atrás é que 18 anos atrás, quando eu comecei o trabalho, morador de rua era tão simplesmente bebuns ou quem tivesse um problema mental. Hoje a gente tem situação de morador de rua porque não tem opção mesmo. Então, assim, a gente tem lá uma situação, atende pessoas com vulnerabilidade social, famílias que a casa incendeia, que a casa cai, a gente tem uma região muito pobre lá, pessoas que vêm de fora. E o mais interessante é que desse tempo para cá, os espíritos falaram assim, olha, você vai começar agora não só a trazer notícias dos filhos que se foram para suas mães, mas você vai impedir que alguns se vão. Aí eu pensei assim, o que eu vou fazer? Vou virar médico? Que era um dos meus sonhos da adolescência. Impedir que a vida acabe, a vida física. E foi aí que comecei a compreender, porque quando eu comecei a trabalhar no Instituto, eu rezava muito, porque eu atendia os moradores de rua, levava comida, cobertor, dava assistência, levava no médico, mas não tinha para onde levá-los. Eu pedia muito aos espíritos assim, olha, não me tragam trabalho fixo com dependentes químicos. Foi a mesma coisa que falar assim, traga ele primeiro. Você não combinou com eles antes? Aí que tá, né? Então, assim, o Instituto hoje faz um trabalho terapêutico antidrogas. Então, assim, você vê uma mãe, né, que vê o filho dela se recuperando, é muito bom. Tem uma energia diferente. A gente leva... Tem alguns terapeutas que nem conseguem explicar. Às vezes eu tiro a pessoa da rua extremamente entregue ao vício, leva, ela não tem nenhuma crise de abstinência. Fica até o término do tratamento. Vai embora, consegue estudar, consegue casar, consegue tocar a vida dela. Às vezes a pessoa passou por 10 internações e não conseguiu isso. Então, assim, um dos meios, eu tentei fazer uma terapia diferente. Eu tentei falar para eles que eles têm cura, que eles não são doentes, que eles têm possibilidade de crescimento, que eles são capazes, e aí o trabalho começou a diferenciar. Então hoje a gente tem uma demanda muito grande de jovens, de mães que vão atrás. Esses dias mesmo eu atendi uma família que tinha 3 dias que não comia, procurando o filho que estava desaparecido, levou ele está lá bem. Então assim, eles chegam, eles sentem uma energia diferente, eles começam a participar de um trabalho diferente, então eles começam a se reerguer. Então hoje 48 pessoas. Pelo que nós sabemos, e eu ouvi que você precisa mensalmente, fora a alimentação, você precisa e tem a necessidade porque distribui, são mais de 3.000 litros de leite por mês, é isso? Então, Júlio, o programa Visão Espírita caminha para o seu término, nós vamos divulgar intensamente todo esse trabalho, ele será ligado às nossas instituições, à nossa divulgação. E nós pedimos que você, na sua mensagem final ao nosso amigo telespectador, deixe uma mensagem consoladora e nós vamos trabalhar arduamente para que o Instituto tenha os recursos materiais, porque os recursos espirituais lá estão. Eu preciso um dia contar que foi as maiores folhas de couve que eu já vi numa terra que é pedra. Eu acho interessante, pedra da folha de couve grande, só que eu plantei e não deu certo, lá dá. Então, por favor, uma mensagem ao nosso telespectador, já agradecendo você por estar aqui com a gente. Obrigado. Então a gente agradece o carinho de todos, né? De todo mundo que tem acompanhado o trabalho, tentado auxiliar, lembrando que
A gente deixou bem claro hoje que o trabalho não é só a realização, a produção de fenômeno. O foco do Espiritismo não é esse. Muito pelo contrário, o Espiritismo prega a caridade. Nada mais é caridoso do que você tentar sustentar uma alma a caminhar pela Terra. E o trabalho do Instituto é esse, e hoje muitas pessoas que estão assistindo talvez precisam desse trabalho para se reerguer. É interessante como que o mundo às vezes não consegue seguir as orientações de Jesus e não perceber que nessa questão o caminho, verdade e vida, como ele mesmo prometeu, porque talvez a gente esteja caído ou sem esperança, deprimido, quase entregue ao suicídio, sendo que a única receita para isso é mais amor. Um amor verdadeiro e que possa fazer a pessoa sair da sua própria dor e reerguer outras. Com todas as pessoas que eu conversei, que saíram do estado depressivo, elas falam que esse foi o único caminho. Por isso tem essa tranquilidade de dizer que tenham esperança. O mundo ele está assim, em fases de transição, ele está num momento muito peculiar, onde parece que destaca só mal, mas existe muita coisa boa por detrás. Então, o conselho, a mensagem que eu deixo é: tenham esperança. Eu acho que nenhuma palavra define melhor o nosso estado hoje do que esperança. Esperança em dias melhores. Mas para isso, prática. Então, a gente precisa praticar para manter essa esperança. A esperança é como uma planta. Você precisa todos os dias estar irrigando, todo dia estar cuidando dela para que se torne uma árvore e dê seus frutos. O programa Visão Espírita agradece ao Júlio, agradece aos amigos que estão aqui nos bastidores, agradecemos a toda a equipe espiritual que participou conosco deste programa Visão Espírita, desejando que você possa também praticar um pouco da caridade. E saiba que oportunidades existem e estão à sua disposição. Visite o site, conheça o Instituto Espírita do Amor, dê a sua colaboração. Ela é única, só você pode fazer a sua colaboração. Pense nisso. Até o próximo programa Visão Espírita. Dedicar-se ao bem pelos desvalidos. Levar o alimento que mata a fome. Oferecer uma nova oportunidade de vida e principalmente confortar pessoas e famílias, atuando como uma instituição que busca diminuir as diferenças na sociedade. E quando a gente leva esse consolo, parece que é tão puramente assistencialismo, mas não. A gente está tentando levar também esperança para essas pessoas. O Instituto Espírita do Amor, localizado na zona rural entre as cidades de Pratinha e Ibiá, em Minas Gerais, é uma instituição filantrópica de utilidade pública que se revela pelo trabalho diferenciado de amor ao próximo. Porque o Instituto ele cuida de crianças a idosos, né? A gente tem aqui internos crianças, de animais abandonados a pessoas com situação de moradores de rua. Fundado em 2015 e com uma infraestrutura dentro das normas legais, o Instituto do Amor, além de amparar pessoas e famílias carentes, oferece atendimento psicológico aos internos e assistidos e disponibiliza em sua sede consultórios médicos e odontológicos com profissionais voluntários e tratamento gratuito. E você pode nos ajudar. Colabore com o Instituto Espírita do Amor e faça diferença na vida de muitas pessoas. Acesse o site institutoespiritadoamor.com e saiba como colaborar ou ser um voluntário. A gente sempre precisa de ajuda, então a gente está fazendo esse apelo justamente para as pessoas virem, conhecer, tentar ajudar, expandir esse tipo de auxílio. Programa Visão Espírita. Apoio: Livraria Espírita Guilom Ribeiro, América Chaves Seguros e Precision Hospitalar, distribuidora de medicamentos.